tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o folclore brasileiro. O Dia do Folclore, o dia que é comemorado o folclore brasileiro, está chegando, é dia 22 de agosto que comemoramos. E por isso, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o folclore, sobre o que é o folclore, sobre a importância de trabalhar sobre o folclore com as crianças. E também eu vou compartilhar com vocês aqui, vou trazer umas ideias para vocês de como você pode trabalhar na sua sala de aula, com os seus alunos ou em casa com os seus filhos também. Eu trouxe algumas sugestões aqui de atividades, tá? E ideias também para trabalhar sobre o folclore, tá? O folclore é um assunto, é um tema tão amplo que nós podemos trabalhar diversas possibilidades, diversas atividades, estratégias, muita coisa dá para se fazer com as crianças, né, na escola ou em casa sobre o folclore. Então, eu elaborei, tá, algumas atividades. Eu tenho duas sequências didáticas também do folclore, estão disponíveis lá no meu Instagram. Essas sequências é uma de alfabetização e uma de matemática, toda personalizada, tá? Toda relacionada ao folclore. Nós vamos trabalhar a consciência fonológica, a escrita de palavras, vogais, consoantes, são diversos conteúdos da alfabetização, por exemplo, nessa sequência didática. São 22 folhas, tá? 22 páginas de atividades da alfabetização e mais 15, que é outra sequência didática, que é da matemática, também do folclore, tá? Depois eu posso mostrar para vocês também as sequências, tá? Mas vamos ao que interessa, então vamos falar um pouquinho sobre o folclore. O que é folclore? O que significa, né? O folclore para um povo, para um país, né? No caso aqui a gente comemora o folclore brasileiro, no dia 22 de agosto, tá? Então, o folclore é toda a nossa tradição, todas as manifestações culturais que acontecem no nosso país. O nosso país é muito grande, é muito rico em diversidade cultural. Nós temos muita diversidade de cultura, né, do norte ao sul do país. E essa tradição pode ser passada para as crianças, né, nesse momento que iremos trabalhar o folclore na escola. Então, o que é o folclore, de uma maneira geral? O folclore é toda a tradição, os costumes que são passados de uma geração para outra, que são passados de geração para geração. Então, nós podemos incluir no folclore brasileiro, por exemplo, as cantigas, brincadeiras, as parlendas, lendas, tudo isso que é passado de geração para geração. Também as festas, tá? Como a festa junina, o carnaval, também fazem parte do nosso folclore. E o que a gente pode também falar para as crianças, né, sobre isso também é bem importante, sobre as festas, né, as comemorações, as manifestações festivas e culturais do nosso Brasil. Nós temos danças também que são tradicionais brasileiras, como o frevo, o fandango, a quadrilha, são danças tradicionais brasileiras que também, né, foram criadas há muito tempo atrás e são passadas de geração a geração, e todo ano a gente vê, né, a quadrilha lá nas festas juninas, e é muito legal mostrar para as crianças a importância de manter isso vivo, né, essa nossa cultura viva. Mas então, qual a importância de trabalhar o folclore? Por que a gente por que a gente trabalha, né, sobre o folclore com as crianças? Justamente por isso, é muito importante que a gente trabalhe, que a gente mantenha a nossa tradição, a nossa cultura brasileira. Por isso é tão importante que a gente trabalhe, né, todos os anos com as crianças, mostre para elas, que elas participem, brinquem, né, através de cantigas de rodas, através de brincadeiras, conhecendo as lendas folclóricas, parlendas, tudo isso para a criança continuar, né, aprendendo e mantendo viva a nossa tradição cultural brasileira. Com esse trabalho que é feito nas escolas sobre o folclore, a gente consegue manter viva essa história cultural brasileira, né, que é passada de geração para geração. Isso é muito importante. Então, como nós podemos trabalhar o folclore, né, na prática com as crianças em sala de aula? Eu trouxe aqui para vocês algumas ideias, tá? Como eu falei anteriormente, nós podemos trabalhar com as lendas, com as parlendas,
com as cantigas de roda, brincadeiras, né, tradicionais, que os pais, que os avós brincavam. A gente pode até fazer uma pesquisa em casa com os pais para resgatar essas brincadeiras, né, levar para a escola, brincadeiras novas, né, a criança pode levar para a escola, né, algumas brincadeiras de casa, né, que os pais podem contar, e para dividir, né, contribuir com um grande grupo, né, com toda a turma, até com a escola. Então esse trabalho em sala de aula pode ser feito de várias formas. Pode ser feito trabalho oral, trabalho escrito, dramatizações, com música, com dança, através de jogos também. Então vamos começar pelas parlendas. A criança poderá ler, se ainda ela é pequena, ela não lê, o professor pode ler para ela, ela pode repetir, decorar a parlenda, que é bem legal também. Você pode fazer uma caixa, né, bem decorada, bonita, a caixa das parlendas, colocar, né, as fichinhas com as parlendas dentro para as crianças maiores, pegar uma fichinha de cada vez e ler para os colegas também, né, fazer um círculo, a roda da parlenda, ou a atividade da parlenda, que é bem legal também. E ali a gente trabalha as rimas também, que é tão importante no processo de alfabetização. Para ajudar no processo de alfabetização, nós trabalhamos as rimas, e com as parlendas isso fica muito mais fácil. Eu estou elaborando um material que se chama Aprendendo com Parlendas, ainda não está pronto, mas quando estiver pronto vai estar disponível lá no nosso Instagram para adquirir, para se você quiser adquirir, acompanhe lá no Instagram, tá? Que logo vai estar disponível, vai ficar bem legal, são várias páginas, e em cada página eu estou trabalhando uma parlenda para trabalhar a alfabetização, então diversas atividades utilizando as parlendas para trabalhar consciência fonológica, rimas, a escrita de palavras, todas as consciências de letras, de sílabas, de palavras, que é bem importante também. Nós vamos trabalhar nesse material, tá? Ele vai ficar um material bem rico, com várias parlendas, e cada uma delas trabalhada individual, as rimas, as palavras que estão na parlenda, tá? Se você quiser, então, esse arquivo, vai lá no nosso Instagram e logo vai estar disponível. Ainda não está, mas logo vai estar disponível. Veja agora, então, alguns exemplos de parlendas. Outra forma de trabalhar com as crianças sobre o folclore é trabalhar as lendas folclóricas. As lendas são as queridinhas, né? Todo mundo gosta muito de trabalhar com as lendas do folclore, com o Saci, a Sereia Iara, o Curupira. Essas lendas ajudam a criança a desenvolver a imaginação. Elas viajam, né, no mundo da fantasia através dessas lendas. Mas um ponto aqui interessante, tá? E que você deve observar ao trabalhar as lendas folclóricas é, dependendo da idade da criança que você está trabalhando, você precisa fazer algumas adaptações nessas lendas, né? Porque algumas são um pouco assustadoras, talvez demais. Então a gente precisa balancear, né, um pouquinho dependendo da idade da criança, para não ficar muito assustador ou muito que a criança às vezes não entenda, né, o significado. Enfim, a gente vai, né, ter que adaptar ali de acordo com a idade da criança, principalmente se são crianças pequenas, a gente vai contar a lenda ou trabalhar mais os personagens, assim, não numa forma tão aprofundada. Outra forma bem legal para trabalhar, principalmente com as crianças menores, são as cantigas de roda, tá? Nós temos diversas cantigas de roda que a gente sabe que a gente trabalha também durante todo o ano letivo, né? Mas nessa época do folclore é legal falar, né, e contar para as crianças que essas cantigas de roda, que essas brincadeiras vieram de muito tempo atrás, são tradicionais, né, do nosso país ou da nossa região. Eu acho que as mais tradicionais, mais conhecidas são Ciranda Cirandinha, O Cravo e a Rosa, Escravos de Jó, né, Tirei o Pau no Gato. Essas brincadeiras, essas músicas são bem legais para trabalhar em diversos momentos com as crianças. E outra forma de trabalhar, então, sobre o folclore são as brincadeiras. Nós temos diversas brincadeiras que são
do folclore, né, que são trazidas de muito tempo atrás, como a amarelinha. É uma brincadeira que é bem legal, desenvolve várias habilidades na criança. A amarelinha, como nós trabalhamos os numerais, a contagem também, a criança tira a pedrinha, então é a força, o equilíbrio também, a contagem, várias habilidades nessa brincadeira, e é bem legal, é bem interessante trabalhar com a amarelinha, né, com as crianças. E ainda mais agora na época do folclore, né? Nós temos cabra cega, nós temos a brincadeira do passanel, a brincadeira com cordas também, né? Pular corda, o cabo de guerra, que é bem legal também, a dança das cadeiras. Bom, são diversas brincadeiras que nós podemos trabalhar com as crianças, o folclore brasileiro. E utilizando os personagens do folclore brasileiro, nós podemos criar também diversos jogos, diversas atividades, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos de atividades para vocês, que eu quero dividir com vocês, que são atividades que eu criei, que eu desenvolvi para trabalhar sobre folclore, tá? Utilizando os personagens das lendas folclóricas, que a gente gosta bastante, que eu gosto muito. Então, eu trouxe para vocês aqui 3 jogos. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o Detetive do Folclore. Aqui nós temos um envelope, certo? Dentro deste envelope nós temos as cartinhas com a descrição dos personagens, tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos falando de um anão forte e ágil, de cabelos ruivos, que possui os pés virados para trás. Quem é, né? Então a criança vai fazer a leitura, ou o professor, dependendo da idade da criança, né? Porque você pode utilizar esse material aqui desde a educação infantil, tá? Até anos iniciais. Então, de acordo com a idade, você vai fazer as adaptações, tá? Então, a criança vai ler aqui, né? Tirar daqui de dentro do envelope as cartinhas de todos os personagens, vai ler. E o objetivo é que ela pinte aqui na folha um personagem de cada vez, o personagem sobre o qual ela leu, tá? Então, por exemplo, ali nós estávamos lendo sobre o Curupira, tá? Então, aqui está ele tem os pezinhos virados para trás, ele é o protetor da floresta. Então, a criança vai pintar o Curupira, tá? São 12 personagens, todos têm a descrição aqui no envelopinho, tá? Então, esse arquivo é um arquivo também que eu elaborei, e lá no meu Instagram, se você quiser adquirir, você vai lá no Instagram que tem todos os passos de como você faz para adquirir esse material, tá? Que é o Detetive do Folclore. É bem legal porque aqui a criança vai fazer a leitura e ela vai tentar descobrir quem é esse personagem, né? E ela vai conhecer a história do personagem, as características do personagem através do jogo. Ela vai aprender brincando, né? Se divertindo, que é muito melhor. O próximo jogo que eu trouxe para mostrar para vocês, que eu elaborei, é o jogo da memória, tá? O jogo da memória é um jogo que nós podemos confeccionar sobre diversos assuntos, né? É um jogo muito prático para trabalhar com as crianças. Então, aqui a proposta desse jogo da memória é que a criança recorte, tá? Pinte e recorte, aqui não tá pintado, tá? Mas pinte e recorte todos os desenhos dos personagens, tá? E também nós vamos ter as palavras, tá? Então, a criança, o jogo da memória, o objetivo desse jogo da memória é que a criança encontre o desenho e a palavra e o nome, tá? Não são 2 desenhos iguais. Então, porque a gente vai trabalhar o nome do personagem, a leitura, a escrita do nome, tá? Que eu acho bem importante. Então, por exemplo, aqui a criança vai ter que encontrar o nome, né, da mula sem cabeça, e vai ter que fazer o par com o desenho, tá? De cada personagem, certo? Então, todas essas pecinhas aqui eu montei. Então, o que você pode fazer é também entregar os desenhos para a criança colorir, para a criança recortar. São 2 folhas, tá? Uma folha com desenho, uma folha com os nomes. Então, a criança recorta, são uns quadradinhos, a criança pinta, recorta e depois cola em uma outra folha colorida, assim, para ficar um jogo, né, mais durável, para a criança até levar para casa, para brincar em casa com a família. É bem legal. E o terceiro jogo que eu confeccionei, que eu elaborei e que ficou uma graça, é esse jogo aqui da trilha do folclore, tá? Então aqui é um jogo de trilha, é um jogo de dados,
A criança vai jogar em duas ou mais, né, crianças. Elas vão jogar o dado, vão andar as casinhas de acordo com o dado, tá? É um jogo simples de trilha, onde o objetivo aqui é que o Saci encontre o Curupira, chegue até o Curupira, tá? E no caminho, ele vai encontrar alguns animais da floresta, tá? Por exemplo, aqui ele vai encontrar o jacaré, tá? Se parar aqui no 8, ele vai encontrar o jacaré. E aí tá escrito assim: Saci parou para conversar com o jacaré. Fique uma rodada sem jogar, né? A criança fica sem jogar. Aqui ele vai encontrar a onça. A onça conhece muito bem a floresta. Mostrou um caminho mais rápido. Avance 2 casas. Então a criança vai avançar 2 casas, tá? E nesse trajeto todo, a criança vai encontrar a cobra, a raposa, vai descansar aqui, parar para descansar, vai ter troncos no meio do caminho, vai encontrar a arara e a coruja também, tá? Então é um jogo bem divertido, onde nós vamos trabalhar aqui também habilidades como, primeiramente porque a criança vai estar trabalhando com um jogo, então ela vai desenvolver as habilidades do jogo, né, da trilha, que são várias também. Ela vai trabalhar os numerais do dado, ela vai trabalhar a contagem oral, tá? A leitura, que ela vai ler também, a mesma questão do outro jogo, se a criança ainda não sabe ler, um adulto ou quem estiver jogando com ela que vai fazer a leitura das instruções aqui para seguir o jogo, tá? Então essa é a trilha do folclore, essa já está disponível, esse jogo já está disponível lá no nosso Instagram para aquisição, para quem quiser, vai lá. Nosso Instagram, você vai ver o link do Instagram aqui embaixo, vou deixar nosso Instagram, vai lá conhecer, que tem bastante material. Além do folclore, tem muito material, muitos jogos, atividades, ideias de brincadeiras, recursos pedagógicos para trabalhar com as crianças, tá? Então vai lá conhecer nosso Instagram. E se quiser esse jogo, então vai lá e veja como você faz para adquiri-lo. Bom, pessoal, era isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo do folclore, sobre o folclore brasileiro. Eu espero que vocês aproveitem alguma sugestão, né, alguma ideia dessas que eu mostrei aqui para vocês. Se vocês quiserem, então, esse material do folclore aqui, ele está... Todos esses jogos já estão disponíveis lá no nosso Instagram, tá? Vai lá dar uma olhadinha, e se quiser adquirir, então lá tem as instruções como você faz para poder adquirir, tá? E deixe aí nos comentários, que eu gosto de ler os comentários de vocês, como vocês trabalham folclore, qual é a parte, né, desse amplo mundo do folclore que vocês mais gostam de trabalhar com as crianças. Deixem aí embaixo nos comentários pra gente poder ler e trocar algumas ideias também, tá bom? Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau!